Queridos, essa noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre o amor de Deus. Talvez esse tema, você olhe assim para isso e diga assim, de novo falar sobre o amor de Deus. Mas, queridos, isso me chamou tanta atenção, e eu comecei, que nem eu falei para vocês, João 3,16, é um versículo que a gente fica falando tanto, né? A gente fica olhando assim e repetindo isso. Qual que é o versículo que você sabe da Bíblia? Eu era assim no meu tempo não que eu seja velho, mas no meu tempo um pouquinho mais novo. Qual que é o versículo que você sabe da Bíblia? João 3,16. Não é assim? Pelo menos comigo foi, não sei com vocês. Só que esse versículo, queridos, ele significa muito. Ele tem um valor muito grande. Vamos olhar um pouco para esse versículo. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse versículo, ele acaba sendo como o coração do Evangelho. Sim ou não? Se você vai evangelizar uma pessoa, e você não tem muito conhecimento bíblico, você não tem muita intimidade ainda, o que você vai falar? João 3,16. Deus te ama, Ele deu seu Filho para morrer por você. Não é assim que funciona? Então você vê assim que ele não é só um versículo que você memoriza e está tudo certo. Ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa caminhada. Queridos, o primeiro ponto que nós podemos tirar desse versículo, nós temos que analisar essa expressão, Deus amou ao mundo. Queridos, Deus não ama apenas um grupo seleto. Deus, Ele não ama apenas os cristãos. Não. O versículo é claro, Ele ama ao mundo. Ele ama a humanidade como um todo, queridos. Não importa quem seja. Não importa ali a raça, o status ou até mesmo o pecado. E isso nós começamos a julgar, sim ou não? Nós julgamos ali a raça, nós julgamos os status e nós também julgamos os pecados. Só que da pessoa que nós estamos falando que está pecando ou está fazendo coisa errada, Deus também o ama. Não interessa o que esteja acontecendo. Ele foi para a humanidade toda. Não foi só para os crentes, só para os cristãos, só para a igreja Shalom. Não, queridos. Ele veio para todo mundo. Todo mundo. Não interessa quem seja. E qual que é a nossa primeira visão sobre isso? Se fala assim, por quem Jesus veio? Ele veio para me salvar. Sim ou não? Toda a vida a gente vai falar assim, Ele veio para me salvar. Isso quer dizer o quê? Que o resto que está para trás de mim ou para frente de mim, que se exploda. Mas Ele veio para todo mundo. Não foi só para te salvar, ou para me salvar. Olha o que 1 João 4, 11, do 11 ao 21 nos fala, queridos. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós a expressão plena. Deus nos deu o Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. De novo, queridos. De novo. No capítulo 14. O Pai enviou o seu Filho para ser Salvador de quem? Do mundo. Por isso que nós estamos aqui para fazer o quê? Para espalhar essas boas novas a quem? Ao mundo. E não para ficar aqui dentro, só entre nós aqui, misturando lã de ovelha. Porque aí vai se encostando e vai misturando as lãs, entendeu? Daqui a pouco dá para fazer um cochoado bem grande.
soca com a mistura das lãs de ovelha. Nós precisamos ir dar uma olhada também nos bodes. E não estou falando que também não tenha dentro da igreja bodes. Aquele que declara que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No 17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus, como Jesus viveu nesse mundo. 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Queridos, quem teve medo de trocar as sandálias? Quem estava com medo de trocar as sandálias? Como um ato profético. Cuidado, querido, se talvez você está tendo medo, é porque você ainda não experimentou plenamente o amor do Senhor. Se você está tendo medo nas coisas que Deus tem para você, talvez você não tenha experimentado esse amor verdadeiro do Senhor sobre a tua vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se amamos nosso irmão, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Você odeia o teu irmão? Tem alguém aí que veio já de estralo na tua cabeça? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também os seus. Queridos, se nós olhar para o amor de Deus sobre as nossas vidas, Ele deu o seu Filho único. Sim ou não? Só que existe uma questão. Você já viu a Deus? Você já viu Ele? Você já viu Jesus? Como que você ama? Como que você tem essa paixão por Deus e por Jesus, a quem você não vê? Como que às vezes o teu coração queima, no culto aqui as coisas estão acontecendo, você chora, pessoas falam em novas línguas e as coisas acontecem, sim ou não? E como que você tem esse amor tão grande por Ele? Você ama o teu irmão? Da mesma forma que você ama a quem você não vê? Porque o seu irmão você está vendo, sim ou não? Você pode pegar, ele pode te dizer um bom dia, uma boa tarde, ele pode te dar um abraço, você pode se chegar mais perto, sim ou não? Isso eu estou falando fisicamente. Fisicamente. Só que se eu odeio o meu irmão, queridos, eu estou longe do amor de Deus. Eu estou longe das coisas de Deus. Porque se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, como eu vou amar alguém que eu não vejo? E queridos, enquanto o nosso coração estiver cabeludo com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com Deus também está cabeludo. Tenha certeza disso que eu estou falando. Enquanto nós não tiver tudo certo com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com Deus também não vai estar certo. Sabe por quê? Porque não vai passar de uma farsa, é o que o versículo diz. Não vai passar de uma farsa. De eu estar aqui dentro da igreja, amando o Senhor, louvando, aleluia, glória a Deus, mas eu saio da igreja
E o meu espírito fica na igreja. Não sai comigo. E ali fora eu passo a ter ódio das pessoas, não gosto das pessoas, não consigo passar momento com pessoas. Você acha que se ama a Deus verdadeiramente com tudo isso? Sim ou não? Queridos, e como nós podemos refletir esse amor em nossas vidas, o amor do Senhor? 1 João 4, 11. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Como que você vai refletir esse amor do Senhor? Amando uns aos outros. Como que eu vou amar uns aos outros? Com o mesmo espírito que eu glorifico a Deus, com o mesmo espírito que eu estou aqui num culto de domingo, com o mesmo espírito que eu estou aqui dando glória, com o mesmo espírito que eu estou aqui quebrantado, com o mesmo espírito que eu estou aqui ajoelhado, chorando, orando em línguas, é o mesmo espírito que eu tenho que estar lá fora, olhando para os meus irmãos e amando os meus irmãos. Ou somos bipolares? Dentro da igreja eu sou uma pessoa, lá fora eu sou outra. Era assim que Jesus era? Sim ou não? Onde ele passava, ele era a mesma pessoa. Então, queridos, eu preciso amar o meu irmão, sim, de chegar lá fora e se alguém estiver falando mal dele, eu falar, viu, desculpa, vamos entrar em outra conversa, ou vamos orar por ele, vamos... Não eu rasgar de falar dele lá também. Não eu entrar na mesma conversa. Mas sim nós contornarmos essa situação e olhar assim como Deus nos olhou. Deixa eu te fazer uma pergunta. E responda a sinceridade, do fundo do teu coração. Tem alguém que você não gosta? Só pense. Só pense e ou chacoalha a cabeça, ou... Tem? Você daria o teu filho para morrer por essa pessoa? Sim ou não? Daria? Você daria teu único filho para morrer por essa pessoa? Sabe o que Deus fez por nós? João 3,16. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Mesmo nós estando em pecado, uma vida desgraçada, virada, Deus ele deu o seu filho para morrer por nós. Agora, nós pensamos em uma pessoa e nós negamos o nosso filho. Sim ou não? Em uma pessoa. Agora você imagine um mundo. Se fosse pelo mundo, você daria talvez a tua vida pelo mundo? Esse amor que Deus tem sobre as nossas vidas, queridos, nós precisamos refletir isso. E não apagar isso da porta para fora. Porque é tão lindo nós estarmos aqui orando e agradecendo, louvando. Mas e dali para fora, queridos? Se alguém chegar e pedir um prato de comida, qual que vai ser, será a nossa resposta? Estou sem comida hoje em casa, com o armário derramando comida para fora. Pedir um pão, não tem um pão, pão bolorando, e eu não tenho. Queridos, será que nós estamos dispostos a amar as pessoas sem preconceitos?
Será que nós temos essa disposição dentro de nós de amar as pessoas sem o preconceito? Assim como Deus fez. Ele poderia ter falado assim, ó, os mais jovens vão ficar, os mais velhos vão ir, os mais novos de idade também vão ir, vai ficar só a turma do meio ali. Sim ou não? Ou vamos ficar um pouco com os mais velhos, o restante vai, ou vamos ficar só com os novinhos, o restante vai. Poderia ter feito isso? Sim ou não? Mas houve o preconceito? Vamos ficar só com os ricos? Porque os ricos, eles têm poderes. Eu só ando com gente do dinheiro. Só ando com gente de alta classe. Porque eles têm dinheiro, têm poderes. Se encosta alguém assim, mediano perto de mim, não, esse não dá para andar. O que vão falar de mim? Sem preconceitos. Será que nós estamos preparados para isso, queridos? De amar o próximo sem preconceito? Queridos, o segundo ponto, o sacrifício de Jesus. Queridos, Ele deu o seu Filho unigênito, único. Quem aqui tem filho único? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. 4 casais. E aí? Topariam? Dar o seu filho único? Sim ou não? Entregar assim, falar assim, ó, é isso, Senhor. É isso mesmo. Queridos, isso nos leva ao ato extremo do amor. Jesus veio ao mundo com os sacrifícios pelos nossos pecados. E deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando aqui de filhos. Os 4 casais ali já fizeram caras e bocas e não sei se vão entregar, queridos. Mas vamos mexer numa outra parte. Quem aqui ganha bem? Não precisa levantar a mão. A gente não expor ninguém, porque senão eu vou ter que levantar a mão. Brincando, queridos. Mas assim, quem aqui ganha bem? Assim? Ganha assim, vamos dizer, acima dos 5 mil reais aí. Vamos falar em dinheiro. Dinheiro. Aí assim, pode juntar o casal, queridos. Porque vocês são uma só carne. Então, você daria todo o teu salário do mês? Por alguém? Sim ou não? Aí você já começa a pensar de novo, né? Mas eu tenho minha conta para pagar, eu tenho a minha Netflix, eu tenho a internet, eu tenho a televisão, eu tenho que comprar no Mercado Livre, eu tenho água, eu tenho luz, alguns aluguéis, os outros é boleto, é isso, é aquilo, então eu não vou conseguir. O que Jesus nos promete? O que Ele nos promete? Que Ele vai nos sustentar, sim ou não? E nós temos medo. Nós temos medo do sacrifício. Essa é a nossa realidade. É o medo do sacrifício. De chegar e sacrificar mesmo e falar assim, ó, fulano lá está precisando. Tá, beleza, então, Jesus. Entramos em oração, Jesus fala assim, vai lá e dá 2.000 para aquela família. Você vai dizer assim, isso aí é a voz do diabo na minha mente. Agora, quando fala assim, o Espírito Santo vem e fala com você assim, ó, você vai ganhar um carro. Isso é voz de Deus sobre a minha vida. Eu vou anotar, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas quando é para sacrifício, para nós dar, sempre vai ser voz do diabo no nosso ouvido.
Sempre. E aí, aonde está o amor? Aonde mora o amor? Que amor é esse que nós temos? Amor a ponto de sacrifício. 1 Pedro 2, do 20 ao 25. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Siga seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Queridos, vamos ler até aqui por enquanto. Ele nunca pecou, ele nunca enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Quantas vezes que nós estávamos sofrendo? E falando assim, a hora que eu sair disso, a hora que eu passar por isso, sim ou não? Você já foi levado na justiça por alguém? Qual que é o teu pensamento? A hora que sair tudo isso, ai, Jesus, dá força, Jesus. Sim ou não? Vontade de pegar pelo pescoço, queridos, que nem dizia o Rideu. Sair dando cadeirada. Mas precisamos seguir os seus passos, porque ele é exemplo. E ele não ameaçou se vingar quando ele sofreu. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver sofrendo, engula teu choro. Porque ele deve ser o nosso exemplo. E quando ele sofreu, ele não ameaçou a ninguém. Olha o que nos diz ali o versículo 24 de 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e guardião de sua alma. Queridos, por nossas feridas, ele morreu. E nós fomos curados. Queridos, se nós fomos curados, quem é curado, ele é curado para curar. Quem nós temos curado? O que nós temos feito para curar? Que amor é esse? Que eu fui curado e vazei fora do propósito de Deus. Se eu estou sendo curado, é porque lá na frente eu vou curar, sim ou não? Porque tudo tem um processo. Mas nós somos expert em abortar processo. Nós abortamos os nossos processos. Sabe por quê? Porque eu vou até onde me convém. Onde não me convém, eu estou fora. Eu vou até onde estão me amando. Quando toca de eu ter que amar as pessoas, eu estou fora. E infelizmente, queridos, nós somos assim. Nós somos assim. Se alguém estiver precisando, eu também precisei um dia e tive que me virar sozinho. Somos ou não somos assim?
Queridos, com tudo isso, o que Deus fez por nós, deu seu Filho único, você tem noção do quanto custa esse amor que Deus tem por nós? Sim ou não? Deixa eu falar com os 4 casais ali. Se fosse para dar o seu filho único, qual que era o custo disso? Se fosse para dar o teu salário inteiro, qual que é o custo disso? Alto ou baixo? Aí nós olhamos com os nossos olhos assim, humanos, e falamos assim, é alto. É alto. Se eu tenho que dar 2.000 para uma pessoa, o custo disso é alto. Muito alto. Você sabe qual que é o custo de uma vida? Pois é. Foi uma vida dada pelo mundo. Por mim e pelo mundo. Foi uma vida. E será que nós estamos, queridos, dispostos a sacrificar algo por alguém? Ou algo por amor a Deus? Será que nós sacrificamos algo por amor a Deus? Sabe quando o Klaus falou aqui que eles caminhavam e caminhavam e caminhavam, e hoje a gente tem os nossos grupos, a gente tem as assembleias, a gente tem as nossas reuniões, a gente tem as programações da igreja, e muitas vezes a gente fala assim, hoje eu estou cansado, e eu não vou. Você tem teu carro na garagem, abastecido, você tem tudo, as tuas coisinhas, as tuas mordomias em casa, e você fala assim, eu não vou. Esse eu não vou é o sacrifício por amor a Deus. Onde eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico as minhas coisas para viver o que Deus tem para mim. Só que enquanto eu não sacrifico as minhas coisas para viver o que Deus tem para a gente, queridos, nós não estamos vivendo o amor de Deus. Não estamos nem perto. Porque ele gera sim sacrifício. Gera sim sacrifício. Quantas vezes você já estava pronto sim para sair, faceirinho, né? Vamos sair hoje, vamos comer fora, vamos fazer algo diferente e tal. Daqui a pouco liga um irmão chorando. Ei, estou com uma dificuldade aqui e tal. Será que você pode me ajudar? Pois é, depois do meu jantar, assim, eu até posso. Sim ou não? Depois da minha saída, eu até posso. Às vezes, meia-noite, 1h da manhã. Amanhã nós resolvemos isso, fique tranquilo. Queridos, sobre sacrifício, eu tenho um testemunho que ainda nós estávamos ali com os jovens e era perto de 1h da manhã, mais ou menos, meia-noite e quase 1h da manhã. Um deles me liga e fala assim, eu estou aqui em tal lugar e isso e tal, você pode vir me buscar? Na hora, queridos, eu bato na partida do carro e vou buscar. Chego lá, pego ele e tal. Ele estava longe de casa, peguei e vamos para casa. Chegamos na porta da casa, fui entregar ele na porta da casa. E ele fala assim para mim, como é bom ter você aqui e tal. Será que você pode orar por mim? Eu falei, não, vamos orar sim. E antes de orar, ele começa a comentar comigo sobre um filme que ele estava assistindo. Que nesse filme, ele desafia a Deus. Ele desafia a Deus nesse filme, porque as pessoas nesse filme, se eu não me engano, comiam coró.
sabe esses corozinhos de madeira podre? As pessoas comiam isso. E as pessoas comendo e tal. E ele fala assim para mim, e eu desafiei a Deus, que se ele existe mesmo, e ele está aqui conosco, que nem você sempre fala, que aparecesse um coró na minha mão. E aí, vou falar o que para ele? Queridos, a minha vontade era do quê? Nem ir lá. Cara, o que você está fazendo aí? Volta a pé embora. Eu não mandei você ir aí. Essa era a minha vontade. Mas aí o Espírito Santo me ministra e fala, vai lá e busca o cara. Traz ele. Fui lá, busquei ele. Ficamos ali dentro do carro nessa conversa. Mais de 1 hora nessa conversa. Então você pensa assim, poderia já ser umas 2:30 da manhã. E ele nessa conversa do quê? Do coró. Tá bom. Ah, vamos orar e tal, não sei o que, vamos orar, queridos. Eu coloco a mão nele para orar. Quando eu coloco a mão nele para orar. Começamos a orar. Ele se assusta e abre a mão. A mão dele cheia de coró. E ele faz assim, joga tudo dentro do carro. Eu falei, cara, vai jogar no carro. Daí, nisso, o Espírito Santo falou comigo, eu tive um discernimento, continuo orando. E eu parei de reclamar sobre aquilo e continuei orando. Eu continuei orando e eu pude entregar uma palavra para ele. E o Espírito Santo falou para mim no meu coração assim, ó. Se não há sacrifício, não há vitória. Hoje, eu me revelei a ele. E eu mostrei para ele que a dúvida dele está zerada. Se eu não vou lá? E se eu não vou lá? Esse horário? Queridos, e não ficou um bicho dentro do carro. Não ficou um bicho dentro do carro. Nós estávamos dentro do carro, ele abriu a mão, aquilo caiu tudo no chão. E não ficou nada dentro do carro. E nisso que o Espírito Santo me ministrou. E falou assim, ó, eu queria mostrar para ele que toda essa dúvida dele, hoje está sendo mostrado quem eu sou. E daí, queridos? E se não tem o sacrifício de eu levantar e ir lá? Eu não estou falando assim, porque é você, não. Quantos sacrifícios, talvez, pequenos, que nós deixamos de fazer para uma obra grandiosa. Sacrifício pequeno para uma obra grande. Queridos, o terceiro ponto é a promessa da salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida a eterna, queridos. Queridos, a crença, ela em Jesus traz a salvação e a vida eterna. Romanos 10, do capítulo 10, do versículo 8 ao 13. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus, gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Queridos, aqui nós temos uma esperança que transcende
a vida terrena. E o que para nós hoje tem sobre a vida eterna? Qual que é a certeza de uma vida eterna? O que o versículo fala? Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Então, quem sou eu e quem é você para estar falando que fulano não presta, ciclano é isso e beltrano é aquilo? Se o amor do Senhor, Ele nos envolveu. Sim ou não? E não há diferença nenhuma quando se trata do mesmo Senhor. Só que o nosso orgulho muitas vezes começa a falar mais alto. E eu sendo salvo, o restante está tudo certo. Eu olho para a minha salvação, eu olho para minhas coisas, e eu não estou nem aí com os outros que estão lá fora. Sabe aquele que vem na tua cabeça assim, que você não gosta? Aquele que você vai ter que buscar. Porque não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor. Me fala uma coisa aqui, crente. Qual que é o teu Senhor? Qual que é o teu Senhor? É o dinheiro? Sim ou não? O teu Senhor é o Senhor teu Deus? Sim. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo dos judeus e dos gentios. Porque Ele é o único Senhor sobre a terra. E o que eu estou fazendo por aquele que veio na nossa cabeça que eu não gosto? O mesmo Senhor, que é sobre a minha vida, Ele veio por Ele também. E por que nós nos consideramos melhores que os outros? Como dizia o Rideu, se eu passasse um filme da tua mente no telão agora, de uma semana, como seria? Se eu passasse o filme da mente dessa pessoa que você pensou que você não gosta, como seria? Será que talvez não seria a mesma coisa? Queridos, essa verdade sobre essa salvação, sobre a declaração, ela tem que fazer parte da nossa vida. Mas não é a vida de domingo, queridos. É a vida da segunda-feira. Ele me amou primeiro. E muitas vezes nós invertemos o versículo. Eu amei Ele primeiro. Querendo se sobressair nas coisas. E não é assim. Queridos, e o quarto e último ponto que eu quero conversar com vocês. A inclusão. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não é só eu, o imortal. Todos. A salvação é oferecida para todos, sem exclusão. Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que nós temos? Nós temos a grande ideia de começar a julgar quem é salvo e quem não é salvo.
Ah, se continuar daquele jeito ali não vai ser salvo. Se continuar fazendo aquilo ali, ó, tem que avisar. Tem que avisar. Se continuar fazendo, não vai ser salvo. Queridos, a decisão de crer é individual. Mas o convite que Jesus faz, o convite é feito para todos. Queridos, e como nós podemos ser agente dessa inclusão? Romanos 10, 14 e 15. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvindo a seu respeito? E como ouvirão ao seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Vamos ler de novo, queridos. Mas como poderão invocá-lo se não crer nele? Se eles não crerem nele. Mas como eles vão crer? Se jamais tiveram ouvido a seu respeito. Para quem você tem falado de Jesus? Se as pessoas não ouvirem, não tem como elas crerem. Por isso nós fazemos parte dessa inclusão. Para incluir todo mundo, quem vai fazer parte disso? Quem tem a responsabilidade disso? Dessa inclusão de pessoas? É nós. Porque você conhece Jesus, sim ou não? Você crê em Jesus, sim ou não? Você crê em Deus, sim ou não? Sim. Então está aqui, ó. E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Não tem como crer. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Se nós não falar, queridos, nós vamos continuar falando, sabe o quê? Aquele lá não presta, aquele lá não vai para o céu, aquele ali já é filho do diabo, aquele lá não sei o que vai dar dele, mas eu acho que não vai dar boa coisa. Mas as coisas que está pedindo para nós falar no nosso manual, nós não temos falado. E como alguém falará se não for enviado? Queridos, da minha parte, estão sendo enviados hoje. Vão. Podem ir. Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Quem tem levado boas novas? Ou você só tem falado das coisas velhas? Sempre que você se encontra com as mesmas pessoas e as mesmas conversas. Que boas novas você tem levado? Será que depois que nós fizemos esse ato de calçar essas novas sandálias, será que agora nós conseguimos chegar e levar as boas novas? Ou nós vamos continuar com as sandálias novas e as conversas velhas? Nós estamos compartilhando o Evangelho com as pessoas ao nosso redor? Sim ou não? Queridos, eu falo por mim, sim. Eu tenho ainda muita gente para alcançar. Muita gente. E assim, isso é algo particular meu. Isso é algo particular meu. Que eu tenho ainda, e muitas vezes, quando eu estou fazendo meu devocional, eu estou orando, o Espírito Santo me lembra dessas pessoas, e eu oro por elas, e eu preciso ir. Eu preciso ir. Queridos, por isso nós precisamos viver o amor de Jesus.
o amor que Deus teve conosco, tem até hoje conosco, para nós poder ser como Ele e servir como Ele. Não importa onde nós estivermos, nós precisamos sim ser como Ele e servir como Ele. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queria convidar a equipe de louvor.